Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de patchwork. Hoje, mais um bloco, esse lindo bloco chamado catavento duplo, ou em inglês conhecido como Double Pinwheel. Então, se você quer ver todo o passo a passo desse bloco, fica comigo até o final desse vídeo para não perder essa dica. Se você é novo por aqui, ainda não conhece as minhas dicas, aqui no canal tem várias dicas de patchwork, quilting, costura criativa. Confere no início do canal, tem várias playlists para você maratonar e fazer muita dica, muita venda ou decorar aí a sua casa e o seu ateliê. Então confere todas as dicas. Se você já conhece o canal, já é inscrito, deixe também um like, compartilhe com aquela amiga que gosta de um bloco. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma forma de fazer esse catavento duplo. Tem várias formas de fazer, mas fica ligadinho no canal que eu sempre trago várias dicas de patchwork, costura criativa, quilting, dicas do dia a dia para facilitar o nosso dia a dia. Em um vídeo anterior eu já mostrei esse bloco, que é o catavento simples. É uma forma mais fácil aí para quem está iniciando. E hoje, se você já viu, faz esse também. Quem sabe fazer aí uma colcha, uma almofada. Eu tenho várias dicas de almofada aqui no canal. Então confere tudinho e vamos deixar de conversa e vamos lá para a dica de hoje? E hoje eu vou começar te mostrando então o catavento duplo ou Double Pinwheel. Eu vou fazer um bloquinho pequenininho, vai finalizar com 20 centímetros depois de pronto. Se você é novo por aqui e não sabe ainda, eu só trabalho com tecidos engomados para fazer técnicas de patchwork. E eu tenho vídeo aqui no canal mostrando passo a passo como engomar. E aqui eu já cortei os quadradinhos que eu preciso. Onde é o meu vermelho, hoje eu vou fazer em azul. Então eu vou começar separando aqui o meu azul, que eu cortei de 13 centímetros e meio. E aqui onde é o branco, eu vou continuar fazendo de branco. Coloco o meu branco em cima do azul, direito com direito, que também é do mesmo tamanho, de 13 centímetros e meio. E vou riscar para poder fazer o triângulo perfeito. Só que hoje eu não vou riscar só de um lado, eu vou riscar dos dois lados. Então risco para esse lado também, fazendo aqui um X. E a costura desse de hoje é um pouquinho diferente. No bloco anterior que eu te mostrei como fazer o triângulo perfeito, fiz o passo a passo. Se você não viu ainda, confere o vídeo. Eu vou fazer uma marcação aqui só para você visualizar como é a costura. Primeiro eu vou riscar desse lado. Vou fazer uma marcação nesse outro lado. Então eu risquei para cima, agora eu vou riscar aqui na parte de baixo. E agora eu vou riscar aqui nesse outro lado também, ó. Para esse lado e aqui na parte de baixo. E aqui então você pode notar que eu risquei na esquerda e depois risquei na direita. Virei, risquei nesse lado e nesse lado também. E assim eu vou fazer a costura. Então eu fiz essa marcação só para você visualizar, você não precisa fazer essa marcação, mas lá na máquina você vai entender como eu faço a costura. Então me acompanhe lá. E aqui nada mais é do que fazer uma costura em cima de cada risco que eu fiz. É só você seguir o calcador rente com a sua marcação e parar sempre na próxima linha. Começo aqui no cantinho e vou até o centro e aqui eu paro e faço um pequeno arremate. E olha só, um arremate bem pequenininho com um ou dois pontinhos. E agora é só seguir costurando nas outras três marcações, sempre parando aqui no meio. Então, olha só, eu vou girando o tecido e coloco meu calcador bem rente com a minha marcação. E aqui eu estou costurando com uma margem de 0,75 centímetros, que é a margem da máquina de costura doméstica. E ficou assim, olha só, fiz uma costura nesse lado, aqui e aqui. E agora é só fazer o corte. Vou cortar naquela linha maior que eu fiz aqui no meio. Corto desse lado e agora corto aqui na outra diagonal. E aqui eu fiquei com 4 triângulos perfeitos duplos. Então assim, olha só, fiquei metade branco e metade azul.
E aqui vou abrir a margem de costura, porque eu gosto de trabalhar com a margem de costura aberta. E agora eu vou precisar desses 2 quadrados de 12 centímetros e meio. E aqui eu vou cortar os cantinhos que eu acabei esquecendo. Você pode cortar antes de abrir a margem de costura. E para fazer a montagem do quadrante, é só você posicionar aqui em cima do quadrado estampado. Posiciono um para um lado e um para o outro e passo uma costura em cada lado aqui das metades. Ou você pode simplesmente vir aqui e cortar o quadrado estampado ao meio e venho com o meu triângulo perfeito e posiciono aqui em cima do triângulo que eu acabei de cortar. E aí passo uma costura bem aqui no meio. Eu vou fazer dessa forma, então para isso já vou alfinetar. E esse outro eu vou fazer assim, dessa forma também, vou cortar o meu quadrado ao meio e posiciono os triângulos perfeitos prontos aqui em cima desses estampados também. E alfineto, e aí eu já posso ir lá na máquina passar uma costura. E aqui é só passar uma costura, lembrando sempre de seguir o calcador rente com o tecido. E aqui eu fiquei com um quadrante. Faço os outros 3 quadrantes também. E aqui eu já tenho todos costurados. E veja só como o meu tecido engomado é muito fácil abrir a margem de costura, ele já fica vincadinho, mas depois eu ainda vou lá no ferro dar mais uma passadinha para ele ficar perfeito. E aqui eu já passei, é só fazer a montagem. E olha só que lindíssimo que ficou. Eu adoro esse bloco, acho ele fantástico. E agora é só unir os dois, então junto esse com esse. E eu coloco um alfinete bem aqui no meio, na divisão das duas cores. Coloco mais um alfinete aqui nesse lado, só para lembrar que eu tenho que costurar aqui nesse lado. Faço esse outro também, o mesmo processo, coloco o alfinete. E agora eu vou lá na máquina fazer uma costura nesses dois. E aqui, como sempre, costuro seguindo o calcador rente com o tecido. Aqui eu já tenho o outro pronto, e agora é só fazer a montagem dos dois. Você precisa tomar cuidado para não colocar invertido, então vou unir aqui, ó, os dois meios e o catavento para o centro, então sempre posicionando os brancos todos para fora. E agora é só unir as duas partes. É importante que você faça a união aqui do cantinho, então vou colocar um alfinete bem na pontinha do triângulo, unindo as duas partes bem no meio, coloco um alfinete bem na pontinha do triângulo desse lado, e aí venho com o alfinete e encaixo na pontinha do triângulo do outro lado. Deixo esse alfinete aqui e venho com outro alfinete, colocando aqui primeiro em um lado, e aí eu tiro o alfinete daqui do meio e coloco nesse outro lado. Ficando assim, ó, com o alfinete nas duas margens de costura.
E aí fiquei com o bloco assim, dessa forma. E o bloco ficou assim. Eu sou apaixonada por esse bloco, espero que você tenha gostado da dica de hoje. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma dica de bloco de patchwork. E hoje o Double Pinwheel ou catavento duplo. Não esquece de comentar aqui o que você achou, qual é a forma que você faz, porque existem várias formas de fazer esse catavento. E comente aqui se você quer mais dicas de blocos ou de almofada, o que você gostaria de ver aqui no canal e eu trago no próximo vídeo. Confere o outro vídeo também e logo eu vou trazer esse painel montado lindíssimo de flores e pássaros. Eu tenho certeza que você vai adorar. E não esquece de deixar um like, compartilhar com aquela amiga que gosta de uma dica de patchwork. E se você é novo por aqui, se inscreve porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!